Seja bem-vindo à nossa apresentação sobre astronomia. Nós somos o primeiro ano do ensino médio e viemos falar sobre todos os assuntos que são abordados no livro Uma Breve História no Tempo, de Stephen Hawking. Nesse vídeo você poderá ver Lady Hubble, Big Bang, buracos negros e a teoria da relatividade restrita e geral. São assuntos que algumas pessoas se interessam, mas que não são explicados com vários detalhes e de forma simples. A astronomia é uma ciência natural que visa o estudo dos fenômenos que ocorrem fora da atmosfera terrestre e também da estrutura dos corpos celestes, como, por exemplo, estrelas, planetas, cometas e muitos outros. A astronomia, no início, era relacionada com a cultura popular, visto que eram apenas analisados astros a olho nu, e também era relacionado à religião e às lendas urbanas, visto que os astros eram vistos como deuses e os fenômenos vistos como dependente da vontade divina. Porém, isso mudou com a chegada dos filósofos gregos, que buscavam explicações fora do misticismo. Isso, por exemplo, acabou surgindo Tales de Mileto, e ele acreditava que a Terra era, na verdade, um disco plano, preenchido de água. Depois surgiu Pitágoras, que acreditava que fez os cálculos, e descobriu que a Terra, na verdade, era redonda. E depois Aristóteles de Estágira, que, após analisar eclipses, descobriu que a Lua, na verdade, era iluminada pelo Sol. Atualmente, a astronomia não é algo independente. Ela é muito dependente de outras ciências, como a química, a biologia, a física e muitas outras. E nem mesmo é algo único, visto que ela tem vários ramos de estudo. Com a tecnologia de atualmente, como por exemplo o telescópio, que permite a observação do espaço visível e de sondas que conseguem captar imagens de perfeita qualidade de galáxias e estrelas, essa ciência está cada vez mais evoluindo. Relação da matemática com a astronomia. A astronomia e a matemática têm desde tempos mais remotos uma ligação muito próxima. O ser humano descobriu a matemática enquanto percebeu que estava ao seu redor e descobria melhor o mundo. Hoje, é impossível estudar astronomia sem que seja necessária a matemática juntas, já que uma não vive sem a outra. Além que a matemática pode ser uma forma de chamar a atenção dos alunos na sala de aula para a astronomia. A astronomia é considerada o estudo dos corpos celestes, ou seja, planetas e estrelas. Já a matemática é considerada o estudo do raciocínio lógico. São eles números ou formas. A influência da matemática e astronomia podem ser vistas nas matérias mais recorrentes da escola, como a trigonometria e a geometria, já que ambos esses assuntos têm a grande influência entre a matemática e a astronomia. Outros assuntos também ajudam muito na astronomia, como o triângulo retângulo e o triângulo, já que eles servem como base para prever fenômenos, como eclipses e distâncias. Sobre o livro Uma Breve História no Tempo. Nas primeiras páginas, Hawking fala mais sobre sua infância sobre a vida e sobre sua vida pessoal, enquanto traça um panorama entre a evolução da ciência desde os gregos até hoje. Explica conceitos básicos como a física e a cosmologia. Ele desvenda mistérios como os buracos negros e o Big Bang, então ele parte para temas mais complexos, como a teoria da supercorda. Por fim, ele apresenta uma explicação mais simplificada sobre o seu trabalho, e também explica a teoria de tudo, que seria a teoria mais complexa para entender o universo por inteiro. O livro trata de temas como a teoria do Big Bang e a lei de Hubble, que são temas mais complexos e que não estão tão recorrentes no nosso dia a dia. Mas apesar disso, ele teve um sucesso estrondoso, se tornando best-seller. O livro acumulou cerca de 10 milhões de vendas. Stephen William Hawking nasceu na Inglaterra. Seu pai cursou medicina e sua mãe filosofia, política e economia, ambos na Universidade de Oxford. Desde pequeno, ele sempre gostou de construir trens de brinquedo, e por causa disso era considerado precoce e chamado de Einstein pelos colegas de escola.
Aos 17 anos, ele ganhou uma bolsa de estudo e começou a estudar na Universidade de Oxford. E depois de concluído, fez mestrado na Universidade de Cambridge. Aos 21 anos, ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma doença que causa enfraquecimento muscular, e foi dado apenas 2 anos de expectativa de vida para ele, apesar de ele ter superado muito mais que isso. Essa é uma doença que não possui uma causa nem uma cura, apesar dos medicamentos ajudarem a retardarem os efeitos. Por causa disso, ele começou a se locomover com cadeiras de rodas e mais tarde a se comunicar por meio de um computador, por causa de uma traqueotomia que foi realizada devido a uma pneumonia que ele teve no passado. Mesmo com todas essas dificuldades, Stephen Hawking é uma das maiores personalidades conhecidas atualmente. De acordo com a BBC, ele é o 25º dos 100 maiores britânicos. E entre suas principais obras estão livros, como o que estamos abordando agora, Uma Breve História no Tempo, artigos como A Explosão de um Buraco Negro e teorias como a ausência de fronteiras. Antes de terminar de falar sobre Stephen Hawking, eu gostaria de recomendar o filme A Teoria de Tudo, pois é um filme que conta muito mais sobre a história dele, além de contar muito mais detalhes sobre ela. Ideias a respeito do universo. Ptolomeu defendia que a Terra estava no centro do sistema solar e que os demais astros giravam ao redor dela. Esses astros estariam fixados sobre esferas concêntricas e cada uma girava numa velocidade distante. Copérnico defendia que o Sol não se move, ele está no conjunto de planetas que gira ao seu redor. Além disso, ele explicou a duração do dia e da noite, e estações do ano. Galileu Galilei defendia a ideia postulada por Nicolau Copérnico, de que não a Terra, mas sim o Sol, era o centro do sistema solar. Em 1632, ele lançou um diálogo, o que causou a ira da Igreja. Isaac Newton postulou uma lei universal, a qual qualquer dois corpos no universo se atraem numa força tão intensa que quanto maior sua massa, maior sua proximidade. A expansão do universo. No século XX tivemos grandes astrônomos, mas um que mais destacou foi Edwin Powell Hubble. Hubble ele é considerado um dos maiores astrônomos desde Copérnico. Ele ajudou na descoberta de várias galáxias e na classificação delas. Além que ele mostrou que o universo está em expansão. Ainda no século XX, o telescópio de Hubble fez uma nova descoberta. Por ele, descobrimos que o mundo não tem fim, pois ele continua em expansão. Além que ele descobriu também o que seria chamado de teoria de Big Bang. Uma partícula menor que um átomo se energizou e explodiu, porque surgiu tudo o que conhecemos hoje. Além que esse foi o único caso em que algo se criou. A partir daí, surgiu os planetas. Slipher, um astrólogo que nasceu nos Estados Unidos, estava analisando espectros de 40 galáxias. Nisso, ele descobriu que 90% dessas galáxias estavam com o espectro vermelho, ou seja, estavam se afastando da gente. Sabendo disso, Hubble e Humason decidiram analisar isso, e fazendo uma relação entre período e luminosidade de cefeidas, que são supergigantes amarelas, eles descobriram que quanto maior a distância, maior a velocidade de recessão. Então, eles fizeram uma fórmula para isso. A velocidade de recessão é igual à constante de Hubble vezes a distância. A unidade que a gente usa na velocidade de recessão é km por segundo e na distância megaparsec. A constante de Hubble é igual a 71. Então eles pensaram, se as galáxias estão se afastando cada vez mais, então deve ter tido um início. Então, para saber a idade do universo, eles fizeram a seguinte conta. Eles pegaram a distância da Via Láctea para uma outra galáxia, que é igual a 10 megaparsec, convertendo 10 megaparsec para quilômetros, é igual a isso daqui, e dividiram isso daqui pela velocidade de recessão dessa mesma galáxia. Fazendo isso, eles descobriram que a Terra tem 13,4 bilhões de anos.
A teoria do Big Bang foi uma teoria que teve origem com Georges Henri Lemaitre, que acreditava que um único átomo teria originado o universo inteiro, e ele chamava isso de hipótese do átomo primordial. Essa hipótese foi desenvolvida pelo cientista George Gamow, que falou que deveria haver uma radiação detectável nas faixas de micro-ondas. Essa teoria foi ficando cada vez mais aceita com as descobertas de Edwin Hubble, Arnold Penzias e Robert Wilson, principalmente de Hubble, que havia descoberto que as galáxias estavam cada vez mais se afastando e, portanto, deveria ter assim um início. Em resumo, a teoria do Big Bang é uma teoria que defende que o universo foi criado por uma única partícula, muito densa e muito quente, que deveria ter se expandido. É errado falar explosão. Durante essa expansão foi criado assim um conceito de tempo e de espaço e as forças da natureza, como a força magnética, gravitacional, nuclear fraca, nuclear forte, e também foi criado os primeiros átomos, como o de hidrogênio e o de hélio. No início, o universo era muito opaco e por causa disso a luz não viajava. Mas isso foi se resolvendo depois, por causa que nessa época o universo ainda era muito quente e muito denso. Com o tempo foi se formando as estrelas, por meio da força gravitacional que unia gases de hélio e de hidrogênio. Não se sabe muito bem como são formados os planetas. A teoria mais aceita hoje em dia é que os planetas foram criados nas faixas de gás das estrelas por meio de colisão de materiais. E com um conjunto de estrelas e de planetas foi então criado galáxias. A Via Láctea é a galáxia que nós vivemos, e nela está o Sistema Solar, formado pelo Sol, por Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Netuno, Urano e Saturno. Mas o que mais nos chama a atenção é o planeta Terra, porque ele é o único planeta que nós conhecemos que possui vida. E como assim todo o universo, todo o espaço possui muitas histórias e ainda muitas dúvidas. Mas vou contar a possível surgimento da Lua. De acordo com a teoria mais aceita para isso, um planetesimal do tamanho de Marte haveria colidido com a Terra e a poeira formada dessa colisão teria se juntado e formado assim a Lua. A teoria da relatividade foi um importante fenômeno, pois trouxe imensas transformações em conceitos básicos, porém também possibilitou que fatos importantes ainda não explicados pudessem ser entendidos. Bom, a teoria da relatividade foi proposta pelo físico alemão Albert Einstein. Einstein, além de propor a teoria da relatividade, ele também explicou corretamente o efeito fotoelétrico. Fato esse que possibilitou o desenvolvimento da bomba atômica. Bom, a teoria da relatividade é composta por duas outras importantes teorias. A teoria da relatividade restrita, que estuda os fenômenos inerciais, e teoria da relatividade geral, que não estuda fenômenos inerciais. A teoria da relatividade restrita é composta por dois importantes postulados. Postulado 1, as leis da física são as mesmas em qualquer sistema referencial inercial. Postulado 2, a velocidade no vácuo é a mesma em qualquer referencial inercial. Bom, uma consequência do segundo postulado é que a velocidade da luz, que é 2.999.753.458 metros por segundo, é um limite constante da velocidade. Ou seja, nenhum corpo pode se mover a uma velocidade superior à velocidade da luz. Isso basicamente modificou as ideias e os conceitos da velocidade e do tempo. Da mesma forma, ocorre uma contração no tempo medido por observadores que estão em estados diferentes, repouso e movimento. Corpos que estão em movimento recebem uma contração na direção deles, né, do movimento, em relação a quando medidos quando estão em repouso. A dilatação temporal e o espaço do tempo só possuem valores significativos quando tem valores próximos a valores da velocidade da luz. Bom, temos uma fórmula, né, que seria esta a fórmula, porém iremos saber o que cada coisa significa, que é basicamente o que eu falei anteriormente, só que agora de uma forma mais fácil. O E ou o O, né, basicamente, significa energia em repouso. O M significa massa e o C é velocidade da luz, ou seja, esta acaba sendo a fórmula.
A teoria da relatividade geral foi desenvolvida por Albert Einstein entre os anos de 1905 e 1915. Ele ficou 10 anos pensando nisso. E é aqui nos apresenta o espaço-tempo. Se você gosta de ficção, já deve ter escutado falar bastante disso. Bom, mas antes de falarmos disso, temos que voltar no século XVII, com Isaac Newton, o cara que viu a maçã no chão e se perguntou por quê. Bom, ele nos explica que todo corpo tem uma força de atração. Quanto maior o corpo, maior essa força de atração. Inclusive, nós temos a nossa própria força de atração, mas como a Terra é muito maior do que a gente, ela meio que anula isso. Vamos fingir que são o Sol, a Terra e a Lua. Como a Terra é muito maior do que a Lua, a Terra puxa ela. Mesmo a Lua tendo a sua própria gravidade, a Terra é muito maior do que ela. Como o Sol é muito maior do que a Terra, o Sol puxa a Terra. E isso todo mundo sabe, a gente aprende na escola. Essa compreensão de gravidade foi o que regeu as leis da física até o século XX. Mas a gente pergunta, tá bom, Isaac, o que acontece se um dia o Sol parar de existir? O Sol não existe mais. Bom, automaticamente os planetas vão parar de orbitá-lo e vão andar pelo espaço, sair assim. Porém, no século XX, Einstein estava estudando sobre a velocidade da luz. A luz é a coisa mais rápida que existe em todo o universo. Ela tem velocidade total de 299.692.458 metros por segundo. Ou seja, em um segundo ela anda isso tudo de metro. E a luz do Sol demora cerca de 8 minutos para chegar na Terra. Então o Sol não existe mais, porém durante 8 minutos, a gente daí ia ver o Sol lá. Porque muitas vezes que a gente vê como uma estrela, na verdade, é uma estrela morta, que a luz dela ainda está caminhando até aqui. Então a gente estaria sendo afastado do Sol, porque não tem mais uma força puxando a gente, mas a gente daí ia ver isso. Então Einstein começou a problematizar nisso. E aí ele desenvolveu a teoria da relatividade geral, que nos fala do espaço-tempo, e que foi o que revolucionou a física e o que deixou ele muito famoso. Bom, as melhores representações do espaço-tempo são em 4D, mas a gente normalmente estuda ela em 2D mesmo, em 1D. Bom, o que é o espaço? Esse livro ocupa espaço. Ele tem altura, ele tem largura e ele tem comprimento. Bom, o que Einstein fez foi colocar o tempo dentro dessas 3 dimensões. E como é que a gente representaria isso aqui? Os planetas estão aqui, o planeta e o Sol está aqui, e eles são pesados, obviamente. Então, o espaço-tempo estaria aqui, mas ele ia se curvar por causa que a Terra é pesada. E ele ia se curvar mais ainda porque o Sol é mais pesado ainda. E aqui ele também ia se curvar porque a Lua é pesada. Normalmente a gente vê só assim, tipo só uma linha. Mas o espaço-tempo tem várias linhas, assim. E isso é o que seria a gravidade. Essa dobradura atrai um planeta ao outro. Vamos imaginar uma cama elástica, um pula-pula. Se você colocar uma bola de sinuca na bola de boliche, no meio desse pula-pula, ela ia afundar. Se você colocasse uma bola de sinuca, ela ia começar a ser atraída por esse buraco, ia começar a girar em volta dele. E a bola de sinuca também ia causar a sua própria dobradura, mesmo sendo bem menor do que a bola de boliche. É mais ou menos essa a lógica. Tá bom. E se um dia o Sol parasse de existir, segundo Albert Einstein, já que foi nisso que ele começou a pensar? Bom, o que acontece se você jogar uma bola muito densa na água? Primeiramente, a água vai afundar, que é aquele buraco que a bola formou. Depois ela vai voltar ao normal e ondinhas vão se formar. Então, isso que aconteceria? Isso ia voltar ao normal, porém ia lançar ondas gravitacionais na velocidade da luz que iam afastando os planetas. Então, é isso a teoria da relatividade geral e espaço-tempo. Recapitulando, é como se fosse um manto e todos os planetas, tudo no universo está em cima disso. Quanto mais pesado, maior a dobradura que causa. E essa dobradura é o que nós chamamos de gravidade, que é o que atrai as outras coisas que ficam orbitando ela.
Mas como é que se forma um buraco negro? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é um buraco negro, né? E um buraco negro é uma evolução estelar, ou seja, é o resultado da morte de uma estrela supermassiva. Pronto, entendemos o que é um buraco negro. Agora iremos entender como é que se forma ele. Comece imaginando primeiro uma estrela, e essa estrela tem que ser muito maior do que o Sol. No interior dessa estrela estão ocorrendo fusões nucleares, e essa fusão nuclear está colocando pressão para fora. Mas ao mesmo tempo existe a gravidade, ou seja, a força gravitacional está colocando pressão de tudo para dentro. Mas um dia, esse combustível nuclear ele irá começar a se esgotar e restará somente a força gravitacional. Aí a estrela irá começar a se contrair. Se ela conseguir se sustentar, ela será chamada de anã branca. Caso ela tenha uma massa muito maior do que o Sol e ela tiver uma força gravitacional suficiente para entrar em colapso, ela será chamada de anã branca. Aí vemos com Lia Medeiros, que é uma astrofísica e pesquisadora da Universidade de Arizona. E ela participou do projeto que capturou a primeira imagem do buraco negro. E ela disse que se você quiser fazer um buraco negro na Terra, você teria que pegar a Terra toda e espremê-la no tamanho de uma uva. Características de um buraco negro. O buraco negro é formado por 3 principais partes. A parte que rodeia ele é chamada disco de acreção, que é como se fosse uma nuvem cheia de matéria na forma gasosa que fica rodeando o buraco negro. Ela libera 3 principais tipos de raios: raio ultravioleta, raio infravermelho e o raio-x, que são alguns tipos de energia que seres humanos não conseguem ver olho nu. Inclusive, foi por meio da tecnologia do raio-x que conseguiram detectar os primeiros buracos negros. Porque raio-x é aquele negócio que a gente coloca na nossa frente, dá pra ver o que tem dentro do corpo. Então, eles meio que apontam para o espaço e conseguem detectar o disco de agressão de um buraco negro, assim, sabendo onde tem um buraco negro no espaço. A segunda parte é a egosfera, que é como se fosse a parte do meio, entre a primeira e a terceira. E é a parte de tudo que quer no buraco negro ficar girando, 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 até chegar no horizonte de evento, a parte que está no centro do buraco negro, que é o que ninguém consegue ver e ninguém sabe o que tem lá dentro. É uma parte totalmente preta que a gente não consegue saber o que tem lá dentro. Muitas pessoas acreditam que do outro lado do horizonte de eventos tenha um buraco branco, que seria um buraco negro ao contrário. Tudo que cai no buraco negro sai no buraco branco. Ou que os buracos negros são provas de que existem multiversos, ou seja, outros universos de maneira diferente. Por exemplo, um universo onde tudo é igual, menos o coronavírus. Um universo onde todo mundo é amarelo que nem os Simpsons. E essas coisas. Ou acreditam que o buraco negro seja a ponta de um buraco de minhoca, que seria como se fosse um túnel que liberasse você em outra parte do universo. Mas não se sabe exatamente o que tem do outro lado do buraco negro. Se a gente for representar o buraco negro no espaço-tempo, que nem eu expliquei lá atrás sobre a gravidade, será algo mais ou menos assim. Essa parte plana é onde fica o disco de agressão. Essa parte do meio é a higrosfera, onde tudo fica girando. O horizonte de eventos está entre o meio desse túnel e o final. Está mais ou menos ali. E na pontinha do túnel tem a singularidade. E como você sabe, o buraco negro foi uma estrela que se explodiu e se comprimiu. Então essa estrela está lá no fundo. Estudos apontam que toda grande galáxia gira em torno de um buraco negro. Inclusive a nossa Via Láctea, ela gira em torno do Sagitários A. E foi dele que ano passado conseguiram tirar a foto. Nunca cheguei perto de um buraco negro. Se alguém aqui virar um astronauta, talvez não aconteça, mas talvez aconteça. Estudos apontam que o buraco negro, ele te sugaria e te esticaria até você ficar um espaguete do tamanho de um atum. Porque lá o tempo e a gravidade funcionam de maneira diferente. O buraco negro, ele olha para a física e ele dá risada. Porque muitas coisas lá mudam. Até a própria relatividade se dissolve. Ele puxa até a luz. Nem a luz consegue resistir a ele. E aí, o que aconteceria? O tempo no seu pé é diferente do tempo da sua cabeça. A gravidade no seu pé é diferente da gravidade da sua cabeça. O seu pé estaria sendo puxado, mas da sua cintura para cima não. E você ia começar a ser esticado. E você ficaria vivo até chegar em um órgão vital, ou seu meio de dor. Então, o buraco negro seria um verdadeiro pesadelo. Por isso que a gente não sabe exatamente o que tem dentro de um buraco negro. Porque se isso acontece com seres humanos, também acontece com máquinas. Então é bem difícil a gente conseguir jogar umas câmeras lá pra ver o que, é que tem lá dentro realmente. Se até a luz se dissolve, nem a velocidade da luz é palha para um buraco negro. É isso. Buraco negro matematicamente.
Como já sabemos, Albert Einstein publicou sua teoria da relatividade geral no final de 1915. E apenas alguns meses depois, Carl, sobrenome difícil, conseguiu desenvolver esses cálculos. Porque assim, a teoria da relatividade geral não é só aquilo que a gente explicou aqui. Tem várias outras contas e ele conseguiu desenvolvê-las e adicionar coisas a ele. E o que ele media seria o raio de um corpo esfericamente simétrico se ele fosse comprimido. Semelhante ao que acontece com o buraco negro. O buraco negro é uma estrela que explode e se comprime a um tamanho muito pequeno. Ele estava pensando o que aconteceria se a Terra, se o Sol, se Marte fosse muito pequeno. Para quem não lembra, raio é a medida entre o meio e o exterior de um círculo ou de alguma coisa. E aí ele estava pensando nisso, na Terra muito pequena. Porque naquela época eles não imaginavam de um buraco negro, eles não levavam o buraco negro a sério. Ou seja, ele criou a fórmula do buraco negro sem saber, por acaso. Porque as maiores mentes da época não levavam o buraco negro a sério. Achavam que era só um mito, uma hipótese muito milaborante. Apenas nas décadas de 60 foi que começaram a levar o buraco negro a sério. E como é essa fórmula? Ela é dada por RS é igual a 2GM dividido por C ao quadrado. Ou seja, raio de Schwarzschild é igual a 2 vezes gravidade do local vezes massa dividido por velocidade da luz ao quadrado. Simples, a fórmula de Bhaskara é maior do que essa. Até você lembrar que só esse daqui tem 9 dígitos. Então, isso seria mais... ele fez isso para medir os planetas do local. Eles ainda não estavam pensando em buraco negro quando foi feito. De acordo com essa equação, a Terra teria um raio de 8 milímetros. Obviamente, se ela fosse comprimida, o Sol de 3 quilômetros e o Sagitários A, que é o buraco negro que a Via Láctea orbita, 3 quilômetros. Tá, mas por que isso representa um buraco negro, essa fórmula? Eu já disse antes que o buraco negro ele buga as leis da física. O buraco negro olha pra física e fala, tá. Porque muitas coisas mudam com ele. E o buraco negro, ele apresenta um tamanho menor do que o seu raio. E é algo mais ou menos assim, tipo, ele buga. Se, de acordo com essa equação, o tamanho da coisa for menor do que o seu raio, é porque ela é um buraco negro. Mas qual é o tamanho de um buraco negro? O menor agora conhecido são chamados de buracos negros primordiais, e acreditam-se que o seu tamanho é de um átomo, porém a sua massa total é de uma montanha. Os medianos são chamados de estelares, e sua massa é de até mesmo 20 vezes a massa do Sol. Agora vamos para o maior de todos, são chamados buracos negros supermassivos. Acreditam-se que eles se encontram normalmente nos centros de galáxias. Viagem no tempo. Algo emocionante e intrigante. Será que um dia a ciência evoluirá tanto que poderemos andar pelo tempo da mesma forma que andamos pelo espaço? E mais, será que isso já é possível? A física quântica, mecânica quântica ou teoria quântica é o nome dado para o fenômeno que surgiu durante o século XX. Esse fenômeno é associado com os outros fenômenos como os átomos, as moléculas e as partículas subatômicas. Mas quais foram os pensadores da mecânica quântica? Vamos começar com o pai da física quântica, Max Planck. Planck concentrou seus estudos nas radiações eletromagnéticas. Com isso, ele conseguiu desenvolver uma das mais constantes, que é a constante de Planck. Agora iremos para Albert Einstein. Einstein ele concentrou seus estudos na teoria da relatividade. Para Albert, o universo está em constante expansão. Após ler e estudar a lei de Newton, Albert percebeu que existiam lacunas. E com isso, com os seus estudos sobre o espaço e o tempo, são muito importantes, pois temos uma realidade maior sobre o campo da física. Agora iremos para Rutherford.
Rutherford já conduzindo seus estudos na radioatividade, mais precisamente nas descobertas do raio alfa e beta. Com isso, ele conseguiu revolucionar a teoria atômica, fazendo com que o seu projeto, a sua teoria, seja utilizada até mesmo nos dias de hoje. Viagem no tempo. A ideia de uma viagem no tempo vem da hipótese de poder se mover para frente ou para trás no tempo usando algum artefato, alguma máquina ou alguma matemática, uma coisa assim. Isso é uma coisa que encanta os seres humanos. A gente vê muito isso nas séries e nos filmes, como The Umbrella Academy, Dark, Interestelar, Vingadores Ultimato. Sempre tem alguma coisa de viagem no tempo, porque é uma coisa muito fascinante. Poder voltar e refazer algum erro, ou poder ir para frente e ver como é que a humanidade vai avançar. Isso fascina muito os seres humanos. E existem várias hipóteses alternativas de como voltaria no tempo, mas eu já te garanto, não seria como a máquina. Existem duas hipóteses que são as mais aceitadas pelos cientistas para poder se mover no tempo: pela gravidade ou pela velocidade. Gravidade. Bom, como eu já disse antes, o espaço e o tempo estão interligados. E quanto maior a gravidade do local, mais lento o tempo passa, que nem no buraco negro, como eu falei. Existe um experimento que foi realizado aqui na Terra que pode comprovar isso. Existe uma coisa chamada relógio atômico. Ele mede as vibrações de um átomo e divide um segundo em mais de 9 milhões de pedaços. Então, ele nunca atrasa. Ele demoraria bilhões de anos para atrasar. Ele é muito exato. Os cientistas usam ele quando precisa medir o tempo de alguma coisa exata. E ele é como se fosse um cronômetro. Ele não mede, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Ele mede a partir do momento que ele foi ligado. Pegaram 2 dele e botaram lado a lado de uma praia e ligaram. E, obviamente, eles estavam sincronizados. Depois pegaram um e, sem desligar, levaram para o topo de uma montanha e deixaram o outro na praia. E passou-se um tempo, eles botaram os 2 lado a lado. O que estava em cima da montanha, de 800 metros, tinha adiantado. E, esse relógio ele não buga, ele não dá erro. Significa que lá, de certa forma, por estar mais longe do centro da Terra, o tempo passou mais devagar, mais rápido. O tempo passou mais rápido, porque a gravidade lá em cima é menor do que a gravidade no nível do mar. E então, eles acreditam que com a gravidade você poderia voltar no tempo. Isso é meio que possível. Isso é possível. Se você for para um lugar que a gravidade é muito forte e você voltar para a Terra, o tempo aqui vai ter passado mais do que o tempo que passou lá. E outra hipótese é pela velocidade. Acredito que quanto mais rápido você anda, mais rápido o tempo passa para você. É como se fosse uma reta numérica. Do lado de cá tem os números positivos, do lado de cá tem os números negativos, do lado de cá tem os números positivos, e no meio tem o 0. Quanto mais rápido você está andando, mais está diminuindo o tempo para você, e mais do 0 você se aproxima. Quando você chega na velocidade da luz, você chega no ponto 0, ou seja, o tempo parou ao seu redor. Você consegue ir para qualquer lugar e o tempo não está passando. Isso, obviamente, é uma hipótese. E se você ultrapassar a velocidade da luz, você começaria a voltar no tempo. Porque um número menor que 0 é menos 1, ou seja, menos 1 hora. Só que muitos cientistas não levam a sério a possibilidade de voltar no tempo justamente por causa disso, porque não existe nada mais rápido que a luz. Pelo menos não que a gente conheça. E agora nós iremos dar 3 hipóteses de viagem no tempo. E existem vários estudos sobre isso. Só que antes disso, eu tenho que explicar para vocês sobre teoria científica. A nossa visão de teoria é uma visão muito diferente do que é na realidade dos cientistas. Por exemplo, a teoria de que na próxima temporada de La Casa de Papel, a inspetora vai virar pro lado dos bandidos. É uma teoria que um fã fez com base na imaginação dele. Foi imaginando o que poderia acontecer. O cientista não pode fazer uma teoria na base do achismo. Até porque nenhum cientista vai parar, perder o seu tempo, para ir assistir ou ir para ler uma teoria que não faz sentido, que é tudo na base do achismo. Para o cientista publicar uma teoria e ela ser levada a sério, ela tem que ser praticamente verdade. Ou, muito perto da verdade. Por exemplo, a teoria do Big Bang. Ela é praticamente uma verdade. Só não tem uma comprovação exata de que o Big Bang aconteceu, porque a gente não pode fazer outra galáxia do nada. Mas para uma teoria científica ser publicada e levada a sério, ela tem que ter muita verdade. Tem que ser quase comprovada. Então,
Não vale, mas é só uma teoria. Se é uma teoria científica, é porque é quase uma verdade. Agora nós vamos dar 3 hipóteses de como voltar no tempo. Vemos em muitos filmes e séries a viagem no tempo, que realmente é algo que todo mundo deseja viajar no tempo, não é mesmo? Porém, se a gente fosse tentar fazer uma viagem no tempo na vida real, como é que seria? E vamos para a primeira possibilidade. A primeira possibilidade seria com um buraco de minhoca. Porém, criar um buraco de minhoca é um tanto quanto difícil. Mas como é que seria essa viagem no tempo com um buraco de minhoca? Primeiro iriam começar a acelerar as laterais do buraco de minhoca até a velocidade da luz, quase até a velocidade da luz. Depois iriam desacelerar até a velocidade original. Provavelmente fariam isso com uma máquina certificada. Depois uma máquina do tempo, né, uma máquina do tempo entre aspas, seria basicamente uma máquina espacial, iria conseguir atravessar este buraco de minhoca. Mas como é que se cria um buraco de minhoca? É quase basicamente possível criar um buraco de minhoca. Porque para criar um buraco de minhoca é necessário uma energia muito grande, uma energia muito maior do Sol. Ou seja, quase impossível. E a matéria para criar um buraco de minhoca ainda não existe. Basicamente, os físicos e teóricos, eles acreditam que existe uma matéria negativa, mas porque essa matéria negativa ainda não é comprovada, ou seja, essa matéria negativa não existe. Seria a matéria negativa que iria ajudar a construir um buraco de minhoca. Ou seja, essa possibilidade de viagem no tempo com o buraco de minhoca é um tanto quanto difícil de acontecer, pois a matéria para criar um buraco de minhoca ainda não existe. Outro método que poderá permitir a viagem no tempo é por meio da rotação de um cilindro. O cilindro de Tipler foi descoberto como uma das soluções da equação da relatividade geral por William Jacob e Van Schottkung em 1936. Porém, não foi muito reconhecida na época, pois ela exigia curvas fechadas no tempo. Porém, a análise feita por Frank Tipler em 1984 apresentou possível solução. Ele afirma em seu artigo científico que no espaço-tempo contendo um cilindro maciço infinitamente longo que estivesse girando ao longo de um eixo, o cilindro criaria o efeito frame drag. Esse efeito deformaria o espaço-tempo. Portanto, um veículo espacial acelerado suficientemente na direção apropriada pode viajar para trás no tempo, ao longo de uma curva do tempo fechada. Porém, Stephen Hawking não leva essa hipótese muito a sério. Segundo ele, para isso seria necessário energia negativa, algo que sabemos que não existe, ou pelo menos que ainda não foi descoberto. Podemos concluir que o cilindro de Tipler é um objeto hipotético teorizado para ser um meio potencial de viagem no tempo. Porém, resultados mostram que o cilindro de Tipler somente poderia permitir viagem no tempo se seu comprimento fosse infinito e conhecesse energia negativa. E se as aeronaves, espaçonaves, viajassem com a velocidade maior do que a da luz, como eu já expliquei antes, para voltar no tempo, se necessária velocidade maior do que a da luz. Tem uma nova teoria surgindo, e essa teoria é de que os táquions são partículas que podem viajar mais rápido do que a própria luz. Isso tudo começou com a equipe de físico que alegou de que os neutrinos podiam viajar mais rápido que a própria luz. Porém, isso foi só um cabo solto no equipamento que gerou erros de medição. Mas agora, um professor recém-aposentado disse que neutrinos e táquions são basicamente a mesma coisa, e que devemos medir não a sua velocidade, mas sim a sua massa. Os prótons, eles são representados por números que, elevados ao quadrado, eles são negativos, ou seja, são números imaginários. Mas não é só esse quesito dos táquions não, tá? Ele tem uma velocidade muito maior do que a da luz, e para poder desacelerar até uma velocidade da luz, seria necessária uma energia infinita. E que se isso for verdade, não poderíamos só viajar no tempo, mas sim mandar mensagens para o passado, já que ele consegue viajar mais rápido do que a própria luz. Então é isso. Todas as teorias têm o seu nível de verdade e principalmente de dificuldade. Creio eu que a viagem no tempo seja algo que nossa geração nunca chegará a ver. Porém, eu acho que é possível. A ciência está evoluindo cada vez mais e um dia tudo isso que acreditamos pode ser considerado uma ideia tão boba quanto a teoria da geração espontânea ou evoluída para níveis extraordinários. A ciência está evoluindo a cada dia e um dia eu acho que a viagem no tempo poderá ser possível. Mas e se a viagem no tempo estivesse a nosso favor? Como seria uma boa maneira de finalizar essa apresentação? Que tal com a marcante frase do icônico Stephen Hawking? Bom, antes de voltarmos no tempo, o primeiro ano gostaria de agradecer pela atenção. Foi um prazer, espero que tenham gostado e essa foi a nossa apresentação sobre o universo, seus pensadores, mistérios e possibilidades. Não importa o quanto a vida possa ser difícil, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. Enquanto a vida, há esperança.